Fala galera, tudo certo? Professor Fredão, aqui do Mente Matemática, para a resolução da questão 155 do caderno cinza do Enem 2020 impresso. Essa questão é uma questão que envolve a ideia de média ponderada. Então vocês vão ver que, na verdade, você nem precisaria chegar no final do cálculo da média, né? Vocês vão entender um pouco melhor o porquê disso durante a resolução. Mas é uma questão que eu acho tranquila, né? A ideia de média ponderada para mim é tranquila, até porque eu fiz estatística, né, na graduação, mas eu acho que alguns alunos ainda se enrolam um pouquinho quando envolve média ponderada, com o lance dos pesos e de dividir pela soma dos pesos, enfim. Então eu me arriscaria a dizer que essa questão talvez fique ali entre as questões intermediárias da prova, tá? Não sei se ela vai figurar entre as mais fáceis, apesar de eu achar uma questão bem tranquila, beleza? Então é isso, vamos lá resolver a questão 155. Após a análise dos resultados da pesquisa de satisfação, os executivos da agência bancária contrataram a empresa. Então, vamos lá, vamos ver qual o critério para essa contratação. Com o objetivo de contratar uma empresa responsável pelo serviço de atendimento ao público, os executivos de uma agência bancária realizaram uma pesquisa de satisfação envolvendo 5 empresas especializadas nesse segmento, que são XYZWT. Os procedimentos analisados, com pesos que medem sua importância para a agência e as respectivas notas que cada empresa recebeu, estão organizados no quadro. Então, aqui você tem 3 tipos de procedimento, por exemplo, rapidez no atendimento, clareza nas informações passadas aos clientes e cortesia no atendimento. Cada uma delas tem um peso, peso 3, peso 5 e peso 2, e aqui estão as notas de cada empresa. A agência bancária contratará a empresa com a maior média ponderada das notas obtidas nos procedimentos analisados, beleza? E ele quer saber, após a análise dos resultados, qual foi a empresa contratada. Tá? Bom, dependendo da escola que você estudou, você já teve que se deparar com esse lance de média ponderada pelos pesos, né, que o colégio dava para cada bimestre, para cada trimestre, enfim, para cada período letivo. Então, no meu ensino médio, por exemplo, a média para aprovação, sem fazer uma prova final lá que eles chamavam, era 70. E aí, o primeiro bimestre tinha peso 1, o segundo bimestre tinha peso 2, o terceiro bimestre também tinha peso 2 e o quarto bimestre também tinha peso 2, beleza? Então, digamos que um aluno, não estou falando que eu consegui isso, apesar de ter conseguido, tenha conseguido ficar com nota 100 em matemática no primeiro bimestre, nota 100 no segundo bimestre, nota 100 no terceiro bimestre. Então, esse aluno já estaria automaticamente aprovado, mesmo que ele ficasse com 0 no quarto bimestre. Por quê? Porque a média dele, mesmo que ele ficasse com 0 aqui, seria uma média ponderada por esses pesos, e vejam que 100 vezes 1 é 100, depois 100 vezes 2, 200, 100 vezes 2, 200. Então, esse aluno já adquiriu aqui, ou já conquistou 500 pontos de um máximo possível, que seria, caso ele tirasse 100 aqui, 700, porque você tem 7 pesos. Então, mesmo que ele tenha ficado com 0, você vai pegar o 0 vezes 2, isso aqui vai dar 0, e quando você somar tudo, que é o 100 mais 200 mais 200, e dividir pelos pesos, né, que são 1, 2, 2 e 2, ou seja, você tem 7 pesos aqui no total, você vai ter 500 sobre 7, que é maior do que 70, beleza? Porque bastava chegar em 490, porque 490 sobre 7 já seria maior do que 70. Então, era possível ser aprovado já no terceiro bimestre, mesmo que você tivesse ficado aqui, por exemplo, com 95 no terceiro ou no segundo e com 100 no primeiro, porque 95 vezes 2 daria 190, ainda assim você ficaria com os 490. Então, o que a gente vai ter que fazer aqui para calcular essa média ponderada? Tá? Eu aproveitaria, essa é uma dica de prova mesmo, né? Eu aproveitaria essa tabela que já está desenhada na prova e eu simplesmente pegaria o peso e já multiplicaria o peso por cada um desses números e escreveria aqui embaixo. Então, por exemplo, a nota da empresa X nesse critério aqui foi 5, só que é peso 3. Então, 3 vezes 5, 15. Aí eu vou multiplicando todos esses números aqui por 3. Então, aqui vai ficar 3, aqui vai ficar 12. 3 vezes 3 é 9, 4 vezes 3 é 12. Já esse próximo critério tem peso 5. Então, X tirou 1, então 1 vezes 5 é 5. 5 vezes 4, 20. 5 vezes 3, 15. 5 vezes 3, 15. 5 vezes 2, 10.
Cortesia no atendimento é peso 2, então 2 vezes 2, 4, 2 vezes 2, 4, 2 vezes 2, 4, 2 vezes 3, 6, 2 vezes 4, 8. Então, essas foram as notas obtidas já ponderando pelo peso de cada um daqueles procedimentos. Para que eu calcule a média ponderada, o que eu vou ter que fazer? Tá? Digamos que eu queira calcular a média ponderada para o X. Só para ficar claro, só vou fazer para o X para vocês perceberem que é algo que é bem recorrente na prova do Enem, que eu não vou precisar fazer essa conta da média ponderada. Tá? Vocês vão entender já já. Então, escrevendo aqui passo a passo a média ponderada para o X, eu teria que pegar a nota 5 multiplicada pelo peso 3, mais a nota 1 multiplicada pelo peso 5, mais a nota 2 multiplicada pelo peso 2. Então, esse 3, esse 5 e aquele 2 são os pesos. E eu teria que dividir pela soma dos pesos. Essa é a ideia da média ponderada. Então, vou ter que dividir por 3, por 5 e por 2, somados. Então, 5 vezes 3 é 15, 1 vezes 5 é 5, 2 vezes 2 é 4, que são os números que aparecem aqui, 15, 5 e 4. E tudo isso eu teria que dividir por 3 mais 5 mais 2, que é 10. 3 com 5, 8, com 2, 10. 15 com 5, 20. 20 com 4, 24. Tudo isso eu teria que dividir por 10, o que daria uma média ponderada de 2,4. Mas por que eu falei que você não vai precisar calcular a média? Porque em todos esses casos, independentemente da empresa, você vai ter que somar todos esses números e dividir pelos mesmos pesos, né, que somam 10. Nesse caso, é até meio irrelevante você perceber isso, porque o denominador deu 10. Mas se o denominador tivesse dado 9 ou 7, você teria que fazer uma conta que seria muito mais chata e que você não precisaria fazer, porque se a soma dos pesos é a mesma, basta você analisar quem vai ter o maior numerador, né? Você não precisa se preocupar com o denominador. Quanto maior o numerador, maior vai ser aquela média aritmética. Então, eu simplesmente faria isso, ó. X, 15 com 5, 20 com 4, 24. Y, 3 com 20, 23 com 4, 27. Z, 12 com 15, 27 com 4, 31. W, 9 com 15, 24 com 6, 30. T, 12 com 10, 22. 22 com 8, 30. Qual teve a maior soma? Foi a Z. Acabou. Nem preciso dividir. Nesse caso, seria muito simples dividir, porque era dividir por 10, mas poderia não ser. Poderia ser um número mais desagradável aqui. E esse tipo de situação já apareceu várias vezes na prova do Enem, que você não precisaria calcular a média até o final. Bastaria você se preocupar com a soma, ou seja, com o numerador, porque o denominador seria o mesmo para todas as empresas nesse caso. Beleza? Então, aquela empresa que tem o maior numerador ou a maior soma é a Z, logo, ela é a que vai ter a maior média ponderada, logo, ela é que vai ser a contratada. A alternativa correta, letra C de casa.